Boa noite para os meus amigos. Olha o som aí, ó. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Vamos chegando, vamos aguardar o Instagram chamar todo mundo para nossa live. É isso aí. Vamos mandando convite aqui para as pessoas entrarem. Já nós vamos bater um papo muito bacana com a psicóloga Laís Marra. Vocês vão gostar de conhecê-la. A gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que agrada aí os papais, as mamães. Aí a minha amiga Fernanda entrou, ó. Ei, Fernanda! Ela que sugeriu essa live pra gente, esse tema. Seja bem-vinda, viu, amiga? Vamos mandar o convite aí pros nossos contatos, as pessoas que querem participar dessa live com a gente. Vamos mandar aqui. Eu tô mandando, gente. Enquanto isso, vai escutando a música, tá? Como que vocês estão? Fala aí pra mim, como que passaram a semana, como que tá sendo o dia de vocês. Tô enviando, gente, convite pra vocês, ó. Muito bom. Aí o pessoal tá entrando. Oi, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Carlinhos, meu amigo, boa noite pra você. Me conta como que tá aí nossa Teresina. Conta pra gente. Boa noite. Bom, gente, que coisa boa ter vocês aqui. Vocês devem ter me acompanhado aí ao longo de ontem, né? O dia de ontem e hoje. Que, nossa, foi corrido para chegar aqui e fazer a live para vocês. A gente tá numa saga fazendo a entrega dos donativos da campanha do Dia de Cooperar. Foi muito bacana. Eu quero agradecer as pessoas que doaram, as pessoas que são minhas amigas, que doaram, confiaram em mim, passaram doações para a gente direcionar para essas famílias. E a todas as cooperativas que foram envolvidas. Aqui nós temos a Calu, Cicobi Triângulo, Cicobi Creditrio, Cicobi Credicopa, Unimed e Unipsico Uberlândia. Então, todos uniram e a gente conseguiu arrecadar 8 toneladas de alimentos. Eu tô tão feliz, gente. E a gente tem visto a realidade das pessoas que estão na periferia. E assim, é só quem tá lá pra ver a realidade que o pessoal tá vivendo. O pessoal passando muita dificuldade, com fome. Crianças, muitas crianças passando fome. Então, assim, essa campanha foi muito bom. Eu tô ótima, meu amigo Carlinhos. Graças a Deus, eu tô muito bem. Graças a Deus. A gente tem que agradecer todo dia a Deus, né, meu amigo? A gente tem que agradecer pela saúde, a gente tem que agradecer por estar vivo nesse período de pandemia, que ainda tá aí, né? Graças a Deus, a vacina tá chegando para todo mundo, para muita gente. Né? Eu falei todo mundo que aqui em Uberlândia o negócio deu uma acelerada, a gente tá com expectativa tão boa que assim, já tá vislumbrando todo mundo vacinado. Algumas pessoas próximas de mim já tomaram vacina, eu já me cadastrei. Eu acredito que lá pra semana que vem, ainda esse mês eu vou vacinar. Tô super feliz. Grener, meu amigo, boa noite. Meu pai e minha mãe estão aqui na área também. Gabriela tá aqui conosco. Então chega de lero, vamos ao que interessa, vamos convidar aqui a nossa querida convidada, a Laís Marra, que ela é psicóloga cognitivo-comportamental. E ela vai conversar com a gente, falar desse desafio dos pais, dos cuidadores, de enfrentar essa fase, né, que eu nem sabia que existia, nem sabia. Eu não tenho filhos, né, gente? Então, a minha amiga falou, a Fernanda, eu falei, gente, mas olha que bacana, eu não sabia dessa questão, né, de problemas com os filhos, com 2 anos de idade, essa tal adolescência infantil. Então, eu tô esperando, ô Laís,
Tô te esperando entrar na live, eu não tô te vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo te encontrar. Ah, consegui? Vamos. Oi, Etienne, tudo bem? Como que tá aí, minha terrinha? Seja bem-vinda, minha amiga. Gente, vamos convidando o pessoal, as pessoas que vocês conhecem, que queiram... Oi, Olá, Laís! tudo bem? Queiram saber sobre esse tema. Laís, seja bem-vinda! Obrigada. Você tá me escutando direitinho? Tô sim. Tá me ouvindo Ah, que bem ou tá coisa dando boa. retorno? Tô ouvindo bem. Tá super tranquilo por Tá, aqui. qualquer coisa eu coloco. Eu estou aqui no consultório sozinha, então tá tranquilo, mas qualquer coisa eu coloco o foninho. Não, tá tranquilo. Então tá. Tá dando para escutar muito Ah, bem. Eu tô só aqui acenando para as pessoas que estão entrando. Oi, Cássia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom. Que bom, Laís. Que bom ter você aqui conosco. Que bom ter a sua participação. Foi uma indicação de uma amiga muito querida, a Michele uhum. Félix, que te indicou, porque uma amiga minha me pediu para convidar um profissional para falar sobre esse tema, que eu, como eu estava falando agora, eu não tenho filhos e eu desconhecia, meu Deus, adolescência infantil. Nunca ouvi esse termo. E aí eu fui pesquisar e eu vi que realmente existe, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse. Ah, bacana. Obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui. É um tema muito, de muitas dúvidas, de muita preocupação entre os pais, né? Cuidadores. Então, é um tema que tem uma. Eu falo que nunca pode passar o tempo que for, que não é um tema que fica. Que deixa de trazer preocupação, né? Então, a gente fala um pouquinho. Eu sou Laís Marra, sou psicóloga clínica, estou graduando em neuropsicologia também. Tenho Legal. uma clínica aqui em Uberlândia, junto com 3 outros psicólogos, né? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos e trabalho também com orientação de pais. Então, hoje eu tenho um foco maior no atendimento infantil e adolescentes, né? Então, a gente estuda muito aí os processos de desenvolvimento humano e espero contribuir com vocês essa noite, esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem sobre essa temática. Muito bom. Teve bom você lembrar, porque a gente quer a interação do pessoal, não é, Aham, Laís? sim. As pessoas podem mandar suas perguntas aqui através do próprio Instagram e eu tô com o meu WhatsApp aberto. Às vezes tem alguém que quer fazer uma pergunta e quer ficar no anonimato, Aham, pode me chamar aqui no WhatsApp que eu faço a pergunta para Laís. bacana. Laís, me conta uma coisa, é verdade que muitos pais passam por esse problema e existe realmente a crise da tal adolescência infantil? Me explica isso. Então, na verdade, Érica, não é um problema. É uma fase Não, muito bonita e importante. Só que o que que ó, acontece? Como nós, papais, mamães, né, temos uma visão aí onde ainda, né, onde a criança ela não tem que querer, né? Ainda escutamos muito aquela fala, infelizmente, né? Criança não tem que querer. Aqui não é para criança, é pré-adulto. Criança não sabe o que quer. E a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem deixando muito claro para a gente que a criança é um ser, ela sente, ela pensa, ela tem, né, tem necessidade de ser respeitado os seus limites, os seus desejos. Então a gente vai desmistificando essas crenças que trazem tantos prejuízos para o desenvolvimento humano e para a saúde mental dessa criança, adolescente e da vida adulta, né? Então, hoje a gente tem aí o Brasil, né, é recordista aí em transtornos de ansiedade, em transtornos depressivos. E hoje, sim. atualmente, então isso é decorrente de uma geração que teve uma educação aí sem tanto apego, uma educação que não teve
tanto foco aí nessa criança, nesse adolescente. Então, a adolescência infantil, ela existe, ela acontece nos 2 aninhos da criança, ela é conhecida, né, como Terrible Two, que são os terríveis 2 anos. Por quê? Porque é uma fase, ela é marcada pelo momento onde a criança tem a compreensão de que ela existe além da mãe. Então, né, quando a criança entende que ela tem um corpo separado dessa mãe. Antes de 2 anos, a gente não utiliza o termo compreensão para criança. Ai, mas não é possível, mas a minha filha já olhava no espelho com 1 ano e 6 meses. Meu filho, sim, mas entendia-se como parte dessa mãe. Então, com 2 anos, a gente tem aí as independências, onde a criança traz, é meu, né? Onde a criança fala, eu quero sozinha, mamãe e papai. Onde a criança quer escolher a sua roupa, onde a criança se sente super poderosa. Então, ela escala o sofá, ela escala o rack, ela sobe na mesa, ela começa com as famosas birras, né? E isso tudo é importantíssimo para a criança, né? Para esse indivíduo se sentir capaz, né? Conforme, né, isso é estimulado, é trabalhado com essa criança, se sentir capaz. Aí que a gente começa a desenvolver a autoestima dessa criança, que vai repercutir em toda a sua existência. Olha só como é delicado, né? Então, os pais têm que estar atentos a isso, porque está construindo a autoestima da criança. Interessante. E nessa E quais são, assim, os comportamentos que a gente espera nessa fase, mais esperados? Então, comportamentos, a birra, né? O é meu. Ai, a birra, a famosa. A famosa, nós vamos falar que não é má criação, tá? Então, mamães que estão aqui, papais que estão aqui, fiquem tranquilos, que se a criança, toda criança dá birra. Algumas mais, outras menos. Toda criança dá birra no supermercado. Isso não quer dizer que você é bom pai, mau pai ou má mãe. Tá? Isso quer dizer que o cérebro do seu filho está imaturo e não sabe lidar ainda com frustrações. Então, é totalmente esperado. A filha de psicóloga também dá birra, tá? Minha filha tem 2 anos e meio, ela também dá birra. Todo mundo dá birra. Eu também dei birra, eu tenho certeza que a Érica deu. Todos nós que estamos aqui demos birra, tá? Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Pode ter, né, os adultos podem não ter agido da melhor forma, mas nós demos birra. E que bom que nós demos birra, tá? E aí, então, a gente tem a famosa birra, nós temos os famosos meus, nós temos os famosos eu quero sozinha, eu quero sozinho, o comer, né? Eu quero fazer sozinha, eu quero fazer sozinho. Eu tenho também, né, um comportamento muito esperado que é o subir no sofá, subir na estante. Então, tem esses marcos, a questão da linguagem. A gente já espera aí, né, marcos de desenvolvimento infantil é esperado no mínimo 50 palavrinhas, tá? Então, a criança com 2 anos, a gente espera no mínimo 50 palavrinhas dessa criança. Então, ela já consegue falar é meu, quero água, né? Ou quero água. Então, a gente espera já esses comportamentos da criança. A gente já espera que essa criança caminhe, tá? A gente não espera que a criança já esteja desfraldada. O controle da esfíncter é a partir de 2 anos e meio. Então, desfraude é a partir de 2 anos e meio, não é antes disso, tá? Então, são esses os marcos mesmo da criança aí com 2 aninhos. E os comportamentos? Quais são aqueles que são mais esperados nessa fase? São as birras mesmo, né? Quando a gente fala aí dos brinquedos, né? A criança, ela tem aquele controle ali de pegar o brinquedo e falar, é meu, não querer dividir, porque a criança entende que esse objeto é a extensão de si. Então, não é que a criança está egoísta e quer um irmãozinho, não, tá? Porque é uma fase onde muitas pessoas trazem, a criança tá egoísta, tá precisando de ter um irmãozinho para aprender a dividir. Não tem nada a ver,
tá? A criança, ela olha para o objeto e ela compreende esse objeto como a extensão de si. Então, quando ela fala Sim. é meu, é porque ela entende ali que é a extensão dela e que aquilo faz parte dela. Saber respeitar isso é muito importante. A birra, ela é muito esperada nessa fase, porque ela entende que ali ela tá, é o corpinho dela, que ela já consegue fazer as coisas sozinhas. Então, esse comportamento do eu faço sozinha também é muito frequente. E são esses três comportamentos que os pais sofrem Sim. mais, que é a birra, o é meu e o comer sozinha. Então, são esses comportamentos. A gente já Ah, começa também com os medos, né? Então, é esperado aí os medinhos, com 2 aninhos, a gente já espera o medo da sombra, né? Porque a criança se vê o seu reflexo. A gente já começa a desenvolver uma parte que vai ficar mais concreta mesmo, mais presente, que é a imaginação. A imaginação vai estar mais presente com 3 aninhos, mas já começa a desenvolver aí, né, a imaginação. A criança já começa a compreender que os pais não estarem ali junto com ela não quer dizer que eles não vão voltar mais, tá? Então já começa a ter essa percepção do objeto e do outro. Então são esses os comportamentos esperados mesmo para essa fase. bacana demais. E assim, isso que você falou recente agora, são também os marcos do desenvolvimento da criança nessa fase? Sim, são os marcos. Então, isso faz parte dos marcos do desenvolvimento infantil. A compreensão, com 2 aninhos, eu compreendo que eu tenho um corpo separado da minha mamãe. Eu ainda não tenho controle da esfíncter, 2 anos e meio, tá? Então, desfraude ainda não. Mas a gente já espera que a criança fale no mínimo 50 palavrinhas. Eu tenho aí Uhum. as birras, que é um marco dessa fase, por isso que a gente chama dos terríveis 2 anos. Eu tenho a necessidade de fazer as coisas sozinhas, de maior independência. Então, essas características, né, esses comportamentos, são esperados para a idade. Quando não é esperado, Uhum. Érica? Então, por exemplo, essa criança ela tem dado birras constantes, né? Birras aí onde frequentes. Como que a gente pode, parâmetro que a gente pode utilizar enquanto frequente? Ah lá, e sempre que eu vou, ela quer um chocolate e eu não dou, ela dá birra, esperado. Né? Esperado. Mas ela dá uma Hum. birra onde ela bate a cabeça na parede, ela dá uma birra onde ela se machuca, ela dá uma birra onde ela fica com um comportamento repetitivo. Então, é importante eu observar, tá? Mas as birras, Hum. vou no shopping, vejo o balão da Frozen e quero o balão da Frozen. Ela vai dar birra, né? E como que os pais podem conduzir diante dessas birras? Isso que eu ia te perguntar. Uhum. O que acontece, Érica? Você não ensina a nadar uma pessoa que está afogando. Se uma pessoa Hum. está afogando, você salva essa pessoa e depois você ensina ela a nadar, Muito tá? bom. E isso trazendo para a realidade dos O pais. que é isso, né? Então, a criança tá ali e ela tá no shopping e ela vê o balão da Frozen e ela quer o balão da Frozen. Primeira coisa, o cérebro da sua criança, ele é imaturo, ele ainda não foi desenvolvido uma parte importante desse cérebro que é responsável pela tomada das decisões mais importantes. Essa formação, ela só acontece quando a gente pensa no desenvolvimento saudável por volta dos 24 anos, não desenvolve antes, tá? Então, acalmem o coração aí, que lá por volta dos 24 anos, o seu filho vai ser menos impulsivo se esse desenvolvimento foi adequado, tá bom? E aí, o que acontece? Então, a criança tá ali, viu o balão da Frozen. O que a gente vai fazer com essa criança? Primeira coisa, nós vamos lembrar, opa, isso aqui não é uma culpa da mamãe Laís, tá? Então, isso é uma dificuldade de lidar com não, com a frustração. Vamos pensar nós Uhum. adultos hoje, quando a gente quer muito uma coisa. Então, eu quero muito algo. É muito importante para mim aquilo. E eu não posso ter aquilo. Eu sofro?
E aí, alguém chega Uhum. para mim e fala assim, mas que besteira! Você tá sofrendo por isso? Mas isso não é nada. Para que chorar por isso? O que que eu fiz? Eu invalidei essa emoção. Eu, enquanto adulto, eu me senti mal duas vezes. Uma por não conseguir aquilo que eu quero tanto, e outra por não conseguir estar bem diante de uma situação que está me fazendo mal. Então, sentir é Uhum. inerente do ser humano e é importante respeitar essas emoções. Então, sabendo disso, quando essa criança não tem o que ela quer, ela vai sofrer. E ela vai entrar numa Sim. condição de descontrole. Então, a birra não é o mesmo que Uhum. manha. Birra é o mesmo que descontrole emocional. Então, ela Uhum. descontrolou. Aquela criança, ela está afogando ali. E o que que eu, enquanto pai, enquanto Uhum. mãe, vou fazer? Então, eu vou lembrar que aquilo faz parte dela. Eu vou me Sim. acalmar primeiro. É, porque tem pais que desesperam, Por né? quê? O que que os pais trazem? Laís, eu queria enfiar num buraco. Porque o que que as pessoas É. iriam pensar de mim? Oi, Camila. Parabéns, a Camila de aniversário dela. Oi, Camila, parabéns! Seja Seja bem-vinda. bem-vinda. E aí, o que que acontece? Esses pais, né? Primeiro, eles precisam trabalhar com as suas crenças, né? Com o seu emocional, para aí sim conseguir apoiar esse descontrole dessa criança. Então, esse pai e essa mãe, né, vai identificar aquele descontrole ali, respira fundo, pega essa criança e se não tem condição de dar o balão da Frozen, tira essa criança dali no exato momento. Tira a criança dali, abraça essa criança, espera ela se acalmar, fala para ela que você está ali, que tá tudo bem ela Ah, sentir aquilo, tá tudo bem que você está ali com ela e muda o foco. A criança muda o foco muito rápido. Então, ali ela nossa. já vai ver o chocolate da loja, ela já vai ver uma criança correndo e ela vai se acalmar. A criança vai se acalmar. Então, a primeira coisa, eu vou tirar Hum, ela dali e vou. A mamãe respeita você, o papai respeita. É ruim quando a gente não tem algo que a gente quer, não é? Mas a mamãe tá aqui, a mamãe está esperando você se acalmar e logo, logo isso vai passar. Validar essa emoção dessa criança. Então é isso que vai ser gente, feito. olha É isso. isso que vai ser feito. E tem muitos pais que brigam, que põem de castigo e que deixa sozinho e que, enfim. Não, a criança vai se sentir abandonada. Então, vamos nos colocar no lugar dessa criança. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou mal por não conseguir algo. E tô chorando, sofrendo. O que que eu preciso naquele momento? Eu preciso de abandono? Eu preciso que alguém fale para mim o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho. Eu preciso de alguém me validando a minha emoção? Não, eu não preciso. Agora você imagina uma criança que tem um cérebro muito imaturo e que aquela frustração foi a maior da vida dela. Porque não ter o balão Nossa, da Frozen é o maior sofrimento que ela já vivenciou na vida. Ela nunca vivenciou um sim. chefe chato, ela nunca vivenciou um rompimento amoroso. Nós vamos aprendendo com o tempo a lidar, né, de certa forma, lidar com essas frustrações, porque nós vamos tendo repertório, nós vamos vivenciando. Essa criança não sabe. Então, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem: não é má criação. Não é culpa do pai e da mãe essa criança dar birra. Faz parte do desenvolvimento. Essa criança está desenvolvendo, ela está vivenciando, ela está experienciando esse mundo. E todas as vezes que ela experienciar, eu abandoná-la, eu puni-la, eu invalidar a emoção dela, pessoas que são a principal referência dessa criança, que são os pais, é a principal referência. E se esses pais viram e falam assim, mas que menino chato, essa criança vai olhar e falar assim, gente, se meu pai e minha mãe, que é a minha principal referência, fala que eu sou chato, então isso é uma verdade absoluta. E isso vai Nossa. cristalizando, né, E na aí vai percepção. criando as crenças. Sim.
As crenças que a gente carrega na fase Sim, adulta. sim, Ai, gente, olha como isso é delicado. sim, Por isso que é importante fazer esse tipo de live, né, Laís? sim. Trazer informações assim dessa forma para as pessoas, que realmente eu já vi vários pais castigarem os filhos num momento desse, Não resolve, recriminá-lo. não resolve. E aí ele só vai dando birra, né? Birra, 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 Não birra. resolve, Érica. Eu já fiz muita orientação de pais com alguns pais que traziam assim: meu filho é agressivo, né? E eu bati e piorou, claro. Claro que piorou. Ah, Porque o que que acontece? Eu ensino um comportamento eu ensino um comportamento fazendo errado. Então, por exemplo, se eu bato em cachorro é maus tratos. Se eu bato em mulher, é, se eu bato em mulher, é maus tratos. né? Maus Maus tratos. tratos. Se eu bato em idoso, maus tratos. Se eu bato em criança, é educação? É. Meu Deus, e é um desafio para os pais. Porque eu fico pensando, muitos deles trouxeram também essas crenças e vivenciaram isso na infância e estão transmitindo para os seus filhos. Sim. E o que que acontece? Os pais falam assim, mas eu bati, eu apanhei e eu sou uma pessoa do bem. Eu tenho certeza que o que te fez ser do bem não foi o seu bater, o seu apanhar. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos da pior forma. E, Nossa, isso é então, forte. hoje, o que a gente tem de problemas no consultório, eu falo assim que essas lives, essas informações, elas precisam chegar em todos os lares. Porque hoje a gente está com um Sim, problema muito sério, que é tecnologia, que isso dá outra live. É... sim, eu até queria te perguntar sobre isso. Uhum. Porque muitas crianças estão distraídas nessa fase vendo os dispositivos eletrônicos. Nós estamos com problemas seríssimos, Éricas, assim, sérios mesmo, né? De crianças suicidando, né? De crianças se cortando. Então, nós estamos com uma situação, assim, muito séria. E aí, Reginaldo, não faz bem, Reginaldo, porque nós vamos ensinar. Meu pai, Nós não, o senhor nunca me bateu, pai. Ele nunca bateu na não, gente, mas nunca. Agora minha mãe já era mais brava. não faz, porque só vai ensinar a gente resolver as coisas batendo. Então, o que que acontece? A gente hoje segue com base naquilo que nós aprendemos. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é Isso. assim, eu tenho um filho, né? Eu tenho uma filha que chama Júlia. A Júlia não nasceu com o manual de instruções da Júlia. Quando ela nasceu, não veio um livrinho do lado assim É. chamado Como Educar a Júlia, né? Mas nós Aham. temos vários livros com estudos científicos embasados, né? Que nos ajudam a entender melhor esses comportamentos e essas fases que são esperadas. Então, 4 aninhos é uma outra fase muito desafiante também, onde essa criança, ela tem, né, ela é muito voltada para si, ela tem uma dificuldade de identificar a emoção do outro, e aí os pais ficam assim, ela tem um amigo imaginário, ela conversa com esse amigo imaginário, e aí muitas vezes os pais acham, né, que essa criança está com algum transtorno. E faz parte da fase dela. 2 aninhos, a birra faz parte. O querer escolher a própria roupinha faz parte. Querer comer sozinho faz parte. E aí, esses livros, eles vêm para ajudar e eles são acessíveis. Então, tem vários livros, várias literaturas que contribuem muito e que mostram, que comprovam que o bater nunca é uma alternativa. Então, quando a gente pensa, se eu tenho toda uma campanha para eu não bater na mulher, para eu não bater em animais, para eu não bater em idosos, aí eu acho que bater em criança é educação. Não faz sentido. Olha, o meu tamanho enquanto adulto é o tamanho dessa criança. Que condição que essa criança vai ter, né, de se posicionar ali? É totalmente abusivo, né? A criança nunca vai ter Uhum. a mesma força aí desses pais. Então, assim,
é totalmente abusivo, né? E aí, como que esses pais Sim. podem conduzir, então? Na birra, tendo, né, primeiro, trabalhando as suas emoções, se tá muito difícil de ponderar, de respirar, se diante ali do balão do Frozen, eu sempre volto para mim, para as minhas crenças. Nossa, será que que as pessoas estão pensando de mim? Será que as pessoas estão percebendo? É importante eu buscar terapia, eu buscar entender isso, tá? E aí, sempre pensar mesmo nessa situação de apoiar essa criança naquele sofrimento e depois eu vou ensiná-la como lidar com isso. Sim. Como que eu posso ensinar essa criança? Respirando com essa criança, eu tendo uma rotina com essa criança de quebrou um brinquedo, essa criança vai ficar muito nervosa, eu olhar no olhinho dessa criança e falar, filha, filho, os brinquedos estragam, vamos respirar como mãe. E aí a gente respira juntos ali no dia a dia e eu vou ensinando, né? Essa respiração, esse ponderar, esse acalmar. Ninguém resolve nada no estresse, então nós vamos ensinando a regular essas emoções. Só que eu não consigo ensinar a regular a emoção sem eu identificar a emoção. Então, para eu ensinar a regular, eu tenho que ensinar a identificar, dar nome. O que a gente sente quando o brinquedo estraga? É tristeza? Ah, então a gente sente tristeza. Que carinha que a gente faz quando a gente sente tristeza? E aí a gente vai ensinando, né? E a comida? Sim. E a comida, Érica? A criança quer comer sozinha, deixa ela comer sozinha. E trabalhar, Deixa ela comer. deixar comer sozinha. Ó, quem sabe a quantidade de comida que me satisfaz é quem? Eu. A gente mesmo. Sim, Uhum. não é a mamãe e o papai que Sim. sabe o quanto que eu tenho que comer, não. A mamãe e o papai sabem o que eu preciso comer. Mas a Sim. fome é sentida por mim. Sim. E a criança vai aprender a ter Sim. uma relação satisfatória com a comida com brincar, porque é a forma com que ela existe. O principal trabalho, a principal responsabilidade da criança é brincar, ela não tem outra responsabilidade. Depois ela vai aprender a dobrar a roupa de cama, a guardar brinquedo, a lavar louça. Depois ela vai aprender isso, mas antes ela aprende a brincar. Através do brincar, ela aprende a comunicar, ela aprende a contar, ela aprende cores, ela aprende tempo, ela aprende espaço, ela aprende peso. Desenvolve, né? Desenvolvimento cognitivo que vai auxiliar essa criança quando ela entrar na escola, que ela for aprender as letras, os números, espaço, Sim. dia, noite, tristeza, alegria, é no brincar. E ela vai aprender a comer brincando, então ela vai jogar comida no chão, ela vai bater a mão na comida, porque ela vai sentir a textura daquela comida, ela vai sentir o cheiro daquela comida, e ela vai fazer uma bagunça. E, gente, não existe criança que não faz bagunça, não. Então, tá tudo certo. Tudo bem. Desapega dessa loucura de limpeza 100%. A criança não é um adulto. É uma criança, a gente espera da criança coisas que nem nós fazemos. É verdade, é verdade. Ó, eu quero mandar um abraço pro João da Água de São Pedro, que já me falou boa noite aqui, um monte de beijão, eu tô te vendo. É porque nossa conversa tá fluindo tão bem aqui, mas eu tô vendo, ó, tem muita gente, a Lívia tá aqui, verdade, meu pai show, a Priscila, ó, o Leonardo, o Léo, meu primo, boa noite, primo, Josiane, nossa, tem muita gente, a Gra, a Ellen, minha irmã, a Fernanda tá adorando, que ela já mandou um monte de carinho aqui, né, Fê? Tá sendo útil a live para você, amiga. É graças a você que a gente convidou a Laís. E a gente está falando desse assunto que eu acho que chamou a atenção de todo mundo. O pessoal tá gostando, interagindo com a gente. E você falando dessa questão da comida, Laís, a minha mãe tá aqui na live. E ela, eu não me esqueço dela falar, e ela, ó, verdade. Ela falar assim, gente, criança, deixe criança sujar, meus priminhos, né? Eu lembro porque eu vi muitos primos meus crescerem, e ela dava essa dica para as tias. Deixa a criança lambuzar, assim, ela come o que ela quer, e ela come, né? Deixa sujar com macarrão, enfim. Deixa pegar com a mão. Sim. Então, que bacana, isso você vem corroborar o que minha mãe
sempre falava, e assim, a gente vê a sabedoria, né? Sim. Nos pais, e isso é muito legal. Sim, excelente, Jordânia, porque aí o que que acontece? Que eu vi que a Jordânia colocou aqui, Érica, e é isso mesmo, que aí o que acontece? Ah, a gente sujou, foi legal, não foi? Agora vamos ajudar a mamãe? Ah, então você tá com você fica com a vassourinha e a mamãe com a outra. Você fica com o paninho e a mamãe com a outra. E depois já não é ajudar a mamãe mais, mas é ela a fazer a parte dela. Porque eu sempre falo isso também, não é ajudar a mamãe, porque quando a gente fala ajudar a mamãe, a responsabilidade é da mamãe, né? Então, quando a gente fala, agora você Aham, vai limpar a sua mesinha. Então, a responsabilidade já não é da mamãe, a responsabilidade é dela. E aí você vai ensinando isso. E a sua mãe, de forma muito sábia, Érica, muito sábia mesmo, respeitosa, né? Traz isso que é sim. totalmente importante, né? É importante também a gente não ficar, ai, filha, filho, nossa, a mamãe fica tão feliz quando você come, né? Não, isso não, isso tudo bem, mas assim, ai, filho, se você comer tudo, você ganha isso. Se você comer tudo, você ganha Fica isso. corrompendo a criança, né? Já de pequena. Não, não tá certo, né? Porque a criança vai ter uma relação negativa com essa comida. Então não é legal também, não, né? Então, se você comer tudo, você Uhum. ganha isso. Se você comer tudo, você. Não fazer barganhas com a criança. Porque ela vai comer, porque ela é Sim. importante. Tem um livro da psicologia positiva que eu gosto muito dessa parte da comida, que é assim: a gente tem três diferenças entre educação, né? Tem educação autoritária, a liberal demais e a educação que gera o senso de responsabilidade. O objetivo é que a gente gere o senso de responsabilidade, até porque as crianças não vão viver conosco enquanto pais a vida toda, né? A criança precisa estar preparada para ela tomar as decisões dela. Então, por isso a gente precisa criar melhores repertórios para que quando ela tenha que tomar decisões, ela tenha condições de fazer isso, né? Então, quando a gente fala dessas três, né, educações, eu gosto muito de trazer esses exemplos. Então, o Joãozinho acordou de manhã e ele chegou na cozinha e a mãe, liberal demais, boazinha demais, que não é bacana também, a mãe falou assim: oi, meu amor, bom dia. E o que que o príncipe da mamãe vai querer comer hoje? Olha só onde a gente. Ah, Aí a criança vai falar assim: ai, mãe, eu quero bolacha recheada de chocolate. Aí a mamãe vai pegar. Aí a e mãe sai aí? correndo, vai no mercado, Érica, e compra aquela bolacha. Aí ele come uma e fala: eco, não quero não. Joga. Olha só. Mas o que que você quer então? Ai, mãe, agora eu quero sucrilhos. Onde que tá o problema aí, né? Primeira criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não tem condições ela não tem ainda compreensão, né? Para ela entender o que que faz bem, o que que faz mal para ela. Então, ela precisa de um Sim, adulto para direcioná-la, né? E aí, nessa fase, é importante que a criança tenha escolha. Então, a gente fala que são as escolhas limitadas. Por quê? Porque precisa de um adulto para direcionar essas escolhas. E aí essa criança não vai comer nada, ela não vai aprender a ter limites e ela vai entender que o mundo gira em torno dela e que o mundo está sempre disposto a servi-la. É aquele adulto que acha que o mundo vai servi-la, né? Servi-lo. Então isso não é interessante, né? Aquela criança que não entendeu que ela precisa tomar decisões, que ela é responsável, né? Então, o mundo ali vai atender sempre ela no tempo, na hora dela. E aí a gente tem, né, a mãe aí autoritária. Criança acordou ali, o Joãozinho, e aí a mãe já chega e fala: bom dia, meu filho, vamos sentar ali na mesa que nós vamos comer mingau. A criança: mãe, eu odeio mingau, eco de mingau, mãe, não gosto. Você tem que comer mingau, Joãozinho. É o que tem para hoje. Mingau deixa você forte, saudável. A criança já não está entendendo mais nada, ela já não está ouvindo mais. E a mãe tá ali: não, porque o mingau que deixa saudável, nutritivo. Você não quer ficar grande, meu filho? Você não quer ficar forte? A criança já não está entendendo nada do que a mãe tá falando ali. E aí a mãe ah, vai, né? Como a criança não obedeceu ela, e quem manda ali é ela
ela que tem que ter o controle, e essa mãe bate na mesa, essa mãe dá uns tapinhas, essa criança até que come, mas ela não come tudo. E essa criança, dá 10 minutos, essa mãe vai se sentir muito culpada por ter Sim. descontrolado e lidado daquela forma com o Joãozinho. E aí essa mãe, ela vai compensar essa, né, essa situação de alguma forma, seja algum comportamento imediato ou não, ela vai compensar, porque ela se sente culpada por conduzir aquilo e a criança acabou que não comeu, tá? E aí a gente tem a terceira alternativa, né? Que é o que a gente entende que seria a mais eficaz, tá? Que é o Joãozinho acordou de manhã e a mãe falou: filho, nós temos maçã e mingau. Eu peguei uma fruta que ele gosta, que é a maçã e que é uma opção legal, e eu peguei uma outra opção que é o mingau. Qual das duas você vai comer? A criança escolhe nesse caso. Pode ser que a criança fale: eu não quero nenhuma das Ah, duas, mãe. Ok, filho. Mas essas são as opções que nós temos. O almoço vai sair mais tarde. Se você tiver fome antes, a mamãe não vai dar nada. E hum, aí, a criança vai escolher, né? Entre a maçã, o mingau ou uhum, não comer. Se a criança voltar com fome, a mãe tem que manter aquilo que ela conversou, que ela acordou. Então, são essas as diferenças, né, que a gente vai conduzindo e viu que a criança se sentiu responsável, ela se sentiu parte dessa escolha, ela se sentiu importante. Isso é importante porque ela se sente isso. capaz de escolher. Nossa, a minha mãe me escuta, a minha mãe me considera, eu consigo escolher. Sim. Isso é totalmente diferente e importante para a formação da autoestima dessa criança, né? Nossa, que dicas legais, gente. Estão anotando aí, né, Fê? Você está anotando. Eu vi que ela falou assim: eu acho que quem tem que procurar ajuda sou eu, não é o filho, não. Ai, meu Deus. É Mas importante, ela está Fernanda. entendendo, né? É sinal que ela está entendendo que ele não é um problema, Não né? Que é, ele tem. Fernanda, o que que é importante, né? A gente sempre, desenvolvimento humano é acessível, a gente pesquisa sobre isso, não se cobrar tanto, né? As crianças se desenvolvem nas nossas limitações, nas nossas dificuldades também, né? Então, você não vai ser perfeita, não existe. A maternidade, ela tem hoje, né? As mídias sociais, elas cobram muito dessa mãe uma perfeição, e isso é irreal. Eu falo que é lutar para alcançar o inatingível. Então, respeitar a sua história, respeitar a sua origem, respeitar essa criança, não querer que essa criança se adapte ao ambiente. Todos precisam o novo, todos precisam se adaptar a esse novo momento, a esse ambiente. Então é importante a gente sempre olhar para esse filho, para essa filha, para nós, de forma respeitosa. Quando a gente faz isso, essa Uhum. criança não vai olhar de uma maneira diferente para o mundo. Ela vai olhar de uma maneira respeitosa para o mundo e para ela. E para essa Legal. criança, né, o mundo dela são esses pais, que depois vai ser também a escola, e que hoje, de maneira tão precoce e errada, é a internet, né? Uhum. E você falou escola, a gente está em pandemia, um momento delicado, muitos pais passando por dificuldades de educar os filhos, tanto na parte escolar, como também na parte em casa, porque estão trabalhando todo mundo junto, está ali todo mundo Uhum. junto, né? A gente tem visto isso, né, em grande parte das famílias. Qual o recado que você deixa para esses pais que estão enfrentando esses desafios? E- Eu acho que você falou uma coisa legal, assim, que a cobrança talvez está sendo muito grande para os pais nesse momento, né? Então, qual o seu conselho? Uhum. Excelente, Érica. É um momento muito difícil, né? A gente fala que todos nós estamos com estresse, né? Com tudo à flor da pele, as emoções à flor da pele. E não tem como a gente dar aquilo que nós não temos, né?
Nós só damos aquilo que nós temos. Então, a dica que eu dou, né, é, hoje, né, a gente não tem o descanso que a gente tinha antes, né? Então, por exemplo, a gente saía do trabalho, a gente chegava na nossa casa e a gente falava assim: ah, cheguei no meu descanso, Era né? mesmo. Então, vou descansar, deixei o É, trabalho para lá, vou é. descansar, né? Hoje eu não tenho mais esse ambiente de descanso. Então a nossa cabeça Uhum. está muito cansada. É aquela sensação de Sim. cabeça cansada. Eu não consigo descansar. Pensamento acelerado, Sim. porque eu estou o tempo todo naquele ambiente de trabalho. Então, primeira coisa, se vocês estão trabalhando em casa, é organizar um horário para não falar de trabalho. Então, a partir das 7 horas da noite está proibido falar de trabalho aqui em casa. Guardar todos os equipamentos que vocês tiverem que remete a esse trabalho. Ao trabalho. Guarda, coloca num lugar fechado que vocês não vão ficar passando ali toda hora e olhando e lembrando que amanhã tem que entregar tal relatório, que amanhã tem que fazer tal coisa. Então, organizar essa rotina. O casal existe além do pai e da mãe. Então, ter rotina para esse Hum, casal. Uma vez por semana, pelo menos, depois que as crianças dormirem, ter um momento para esse casal, para falar, para conversar, onde um cozinha para o outro, onde vocês pedem uma comida, onde vocês fazem alguma coisa juntos, tá? Se vocês têm cama compartilhada, fazem cama compartilhada, tá tudo certo. Não tem problema nenhum a cama compartilhada, mas tomem cuidado com algumas questões, que é o quê? O casal precisa ter um outro espaço para intimidade, porque se aquele quarto abriga criança também, automaticamente o cérebro não vai reconhecer mais aquele espaço como do casal. O cérebro vai entender aquele espaço como da família. Então, até o desejo, né, vai ser influenciado por aquele ambiente. Então, definir um novo lugar para esse casal. Isso é muito importante, tá? Então, ter muito momento com vocês, mães, pais, individuais, um relaxamento, um banho mais demorado, uma caminhadinha perto de casa, ter um momento com esse casal e aí com a criança. Ter momentos de qualidade, a gente chama de tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Não é jantar só com a criança, não é fazer tarefa com a criança, mas é estarmos disponíveis para essa criança para brincar, para entrar no mundo dela, né? Longe de telas, hum, longe de ensinar cores, de ensinar vogais, longe, né, de fazeres. Vocês vão entrar no tempo dessa criança e ter uma rotina. Essa criança vai esperar esse momento. Esse momento vai ser no sábado, vai ser no domingo, vai ser durante a semana. Que momento que vai ser esse? Vocês vão programar esse momento, né? Isso é muito importante. Por que eu comecei falando do trabalho de vocês? Porque nós não damos aquilo que nós não temos. Então é importante vocês uhum. cuidarem de vocês, cuidarem dessas emoções, cuidarem do tempo de qualidade com vocês, porque senão esse tempo com a criança vai ser muito desgastante, muito difícil, e vocês vão acabar descontando nela algo que não é dela, né? E a criança não sabe falar Uhum. estou estressada, estou ansiosa. Ela demonstra suas Sim. insatisfações através do mau comportamento. Então, só pra gente, para deixar um exemplo aqui rapidinho, que eu gosto muito de dar, que é assim, a criança tá ali colorindo no chão. E a mãe tá trabalhando em frente ao notebook, ali tá trabalhando com o notebook. E essa criança vai e faz um desenho e ela olha para a mãe. Só que a mãe tá vendo o notebook, a mãe não tá vendo essa criança. Ela olha às vezes para essa criança, mas não é na mesma proporção que essa criança está olhando para ela. Porque o foco da criança é a mãe, o foco da mãe ali não é a criança. E aí a criança vai e olhou para a mãe. E a criança viu que a mãe não viu o brinquedo dela, o desenho dela. Então essa criança vai pegar o lápis e vai ameaçar riscar a parede.
E essa mãe viu aquele movimento, ela já parou de olhar para o computador e olhou para a criança e fala: não faz isso, ok? Nesse momento, o que que a mãe fez? Deu atenção para quem? Para a criança. Então a criança, opa, o desenho a mamãe não viu, mas levantar a mamãe viu, aí deu certo, né? Aí tá, não é para você fazer isso, ok? Isso mesmo, Michele. E aí... Olha, Michele, um beijo. Denise, minha amiga, um beijo, querida. E aí, Érica, ela tá lá, a mãe voltou pro computador, a criança foi rumo à parede. E a criança riscou a parede, né? A criança riscou a parede, porque ela vai riscar a parede, que também faz parte aí dessa fase, tá? Comprem as buchas mágicas lá em qualquer supermercado, vocês encontram essas buchas mágicas. E se estão pensando em Já tem que deixar se estão pensando em repintar a parede, espera passar essa fase primeiro. Aí o que que acontece? A mãe, o que que ela vai fazer? A criança foi lá e riscou a parede. A mãe vai soltar o notebook na hora, vai dar um grito com essa criança, vai ir para frente dessa criança e pronto, a criança teve o que ela quis. Ela deu atenção 100% para essa criança. Se eu faço isso sempre, a criança entende que é através do mau comportamento que ela é percebida. E aí essa criança que vai ter mau comportamento na escola, que aí as tias vão, que menino custoso, que menina custosa, né? Porque essa criança aprendeu a chamar a atenção, a ser percebida dessa forma. Tem um livro que eu gosto muito, que eu vou indicar para vocês, que chama Autoestima do Meu Filho. Ele não tá aqui agora. Ai, que legal. Ele não tá aqui agora, que tá com um casal que eu faço orientação. Então não tá. Mas um outro muito legal é esse aqui também. Meu marido tá até aqui vendo a live. Ele já leu, adorou. Legal. Um abraço. Qual que é o nome dele? Oi, Luiz, abraço para você. Obrigada pela audiência da nossa live. Ele sempre indica esse livro para todo mundo, Luiz. Ele leu e adora, que chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. E seus filhos ficarão gratos por você ler. Nossa! Sugestiva. Eu gostei do título. Adorei o título. É ótimo. Adorei. É ótimo. E aí, né, sempre fala que esses rótulos que a gente cria para os nossos filhos, né, para as crianças, ficarão aí registrados para a vida toda, né, e se tornarão crenças. Sim, é o que eu falei lá no início da live. Ai, que delícia de conversa, Laís! Eu falo muito, que delícia! Érica. Nossa, mas eu tô amando! Eu acho que a gente tem que marcar outra live logo pra gente falar. Olha, porque assim, a gente tá falando na fase da adolescência infantil. Ela vai até os 4 anos, mais ou menos, é isso? Essas birras até 3. Então, a gente tem 2 e 3 anos. 2 e 3 anos. E pode ser que alguma criança ultrapasse esse momento e vai até mais, e isso é preocupante? Essas birras, então, é sempre importante observar, sabe? Então, essas birras mesmo é 2 e 3 anos. Se a gente ensinou essa criança a controlar, não é que ela não vai ter mais. Nós adultos damos birra, né? Então, a gente vê vários adultos aí com comportamentos de birra. Mas se essas birras são persistentes após 3 anos, é importante sim observar, né? Pensar aí em um acompanhamento, porque a criança muito irritada, né? Com comportamentos aí muito impulsivos, com dificuldade de controlar as emoções, depois dessa fase, é importante observar assim e tentar, às vezes, um apoio de um profissional para ensinar a fazer essas regulações emocionais. Muito bem. Muito bom, Denise. Tá muito gostosa, né? Nossa live, nosso bate-papo tá show de bola. Ela falou que chegou atrasada, mas não se preocupe, eu vou deixar salva essa live. E aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, divulgar para os seus amigos, amigas, né? Que tem aí problemas nessa... Não é problema, já aprendi que não é problema. E passa por essa situação desafios, né? que é passageira. Oi? É desafiante. É porque é uma fase que é desafiante. É uma fase desafiadora. Tá, aprendi. Não é problema, viu, Fê? Não é problema, tá tudo certo.
Tá tudo correndo bem. Tá E, esperado. Laís, se as pessoas quiserem te procurar, eu quero que você deixe seus contatos e eu quero que você também deixe suas considerações finais para os papais, as mamães, os cuidadores que estão aqui conosco, titias como eu, que com certeza também titia influencia bastante Sim, nisso, né? A gente também tem que saber, às vezes o sobrinho tá sozinho com você. sim, E como que você vai lidar, né? sim. Então, até eu tô aprendendo, eu sou tia de 4. Olha! Nossa! 3 meninos e uma menininha que tem, vai fazer 3 meses. Ai, que delícia! Nossa, Muito titia tem bom. influência muito, muito. Tem vários titios. Não tem? Muito, muito, muito. Então, muito É, importante saber mesmo como que é essas birras, que é esperado, como ajudar a se acalmar, a regular as emoções, a respeitar, né, esse sofrimento. Então, é muito importante, sim. É, a Fernanda, ó, que gracinha de pessoa, realmente, Fernanda. A Michele Félix falou para mim que realmente a Laís é um amor de pessoa. Eu estou comprovando nessa live. Laís, não quero perder o contato com você. A gente vai fazer muitas lives. vamos sim, Érica, é um prazer, eu adoro. É um tema que eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala de algo que, né, ajuda as pessoas, nossa, a gente Sim, fica feliz demais, né? E quando não tem com como a gente certeza. pensar, né, querer em ter um futuro melhor se a gente não olhar para essas crianças. A gente só vai ter um futuro Com melhor se a gente certeza. olhar para esses pequenos, porque são eles que vão construir Sim, esse futuro, né? Então, essa é a mensagem que eu quero sim. deixar para vocês. Eu estou aqui no Instagram, Laís Marra. Meu consultório é bem pertinho aqui do shopping, mas a forma de falar comigo mais fácil é através do Instagram. Meu WhatsApp está na minha bio também. Então, através do WhatsApp, vocês conseguem falar comigo. Uma tarefa muito desafiante mesmo, Lu, ser mãe. É, A minha mãe Lu. sempre falava que ser mãe é padecer no paraíso. Nunca vou É, esquecer dessa frase, né? Que minha mãe sempre usava. eu falo que vocês são mães, vocês são muito lindas, corajosas e eu admiro demais, sabe? Vocês são guerreiras. Deus dá para vocês esse dom, esse de ser mãe, né? Eu ainda não sou, mas enfim, não, Mas nem é sei ainda se tia! serei. Porém, É mas eu admiro vocês. E sou filha, sou tia, e sou mãe de cachorro também. Porque vocês acham, gente? A Nina faz muita coisa de aham. ela costuma, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ela costuma, às vezes, quando eu estou sentada ali trabalhando, ela vai para o canto da parede e arranha a parede, porque eu zango com ela. Chamar atenção. E ela já sabe que eu zango. Gente, E ela faz isso direto, é só eu sentar e ela quer alguma coisa, ela começa a arranhar a parede. Então, assim, até os cachorrinhos têm essas birrinhas, gente, essas coisinhas que chamam atenção. Mas, e enfim, é isso vocês que são mesmo. mães, ó, É isso mesmo. não é, É Laís? isso mesmo, é para chamar atenção. E ó, ser mãe, né, tem uma responsabilidade muito grande, mas não é só da mãe e o filho. Então, a mensagem principal que eu quero deixar aqui é que filho não é de mãe. Pode ser ausente esse pai, pode estar né, pode não assumir o seu papel de fato, mas se fosse só de mãe, não tinha necessidade aí dos espermatozoides desse pai para surgir dessa criança. Então, o filho é dos dois, a responsabilidade é dos dois. Pai não ajuda a mãe com a criança, pai assume o papel de pai. Pai não ajuda a trocar uma fralda, pai troca uma fralda. As decisões sobre essa criança, quanto a essa criança, não tem que estar só nas suas mãos, mãe. Ela precisa ser compartilhada. A responsabilidade é dos dois. Então, né, permita-se falhar, permita-se chorar, permita-se cuidar de você. Você não é só mãe, você é mulher, você é esposa, namorada, né? Você tem a sua carreira. Não esqueça de todos esses outros papéis que você assume, porque não tem como você cuidar de uma criança se você não cuida de você primeiro. Estude, busque informação,
Se alguém falar qualquer coisa, né, te der palpite, falar qualquer coisa sobre a sua educação, busque entender, né? Não, você sabe, e você, né, e o pai sabem, né, das decisões que vocês precisam tomar. Confie, né, nessa posição que vocês estão assumindo. E, né, tenha um tempo de qualidade com vocês, com os filhos de vocês. Acompanhe os conteúdos na internet. Não deixe os seus filhos soltos na internet. E é um perigo muito grande, né? Esses acessos desenfreados e Sim. ilimitados. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Antes da gente cuidar dessas crianças que, sim, exige muito da gente, muito. Mas olhem para vocês. Por quê? A criança, ela não vai ter a referência de cuidado somente, né, pela forma com que você cuida dela. Mas ela vai ter a referência pela forma que você cuida de você mesmo. Pela forma com que você olha para você. Pela forma com que você atribui características a você. Assim ela vai olhar para ela. Ela vai olhar, né, ela vai tomar decisões com base não só como vocês tomam decisões quanto a ela, mas a forma com que vocês tomam decisões da vida. A forma com que vocês lidam com o trabalho, com o chefe, com o marido, com a amiga. Que forma que vocês lidam com o mundo? Isso torna-se repertório para essa criança. Então é isso a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Um beijo pro meu primo Danilo, que sempre me acompanha aqui. Ô, Danilo, Tá? um beijo para você. Obrigada por estar na live. E sigam leves, né? Sigam leves. Essa vida é para ser vivida e não sobrevivida, né? E não para sobreviver, Amém. né? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa quinta-feira. Que lindo. Que maravilha. Laís, que bênção você conosco nessa noite. Foi um presente que eu e os meus seguidores, seus seguidores ganharam, com certeza. Estou muito feliz, agradecida de coração. Quero deixar essa live aqui salva. Se Deus quiser, vai dar tudo certo dela ficar salva. Porque aí as pessoas podem assistir. Depois eu passo para o meu canal do YouTube. Quem não ainda é inscrito no meu canal do YouTube, gente, todas as lives estão no meu canal do YouTube. Vai aí no link da bio. Vai lá, se inscreva no meu canal para vocês receberem todas as notificações dos vídeos que eu posto lá. São todas as minhas lives. Então, quero deixar salva, Laís, porque eu quero que muita gente tenha condição de assistir, porque foi uma aula fantástica. Eu adorei. Eu que agradeço, Érica. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela atenção. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Foi um prazer mesmo. A relação, ela transforma. E foi transformadora essa noite. Com certeza. Um grande beijo para você. Deus abençoe você, sua família, Amém. tá? O seu trabalho e continue ajudando o próximo. E a gente vai marcar uma nova live. Aguarde. Vamos sim. Tchau. Um super beijo. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, gente. Todos que estiveram conosco. Ó, um super beijo para vocês. Semana que vem tem live, tá? Até lá. Super beijo. Tchau, tchau.